texto vai nos dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Senhor bendito, eterno Deus e Salvador das nossas vidas, humildemente te pedimos, fala conosco, continua a falar. O Senhor é exaltado e glorificado neste lugar, e aplica a tua santa palavra nos nossos corações. Pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém. Amém? Existe uma urgência, a urgência da plantação de igrejas. Para quê? Para alcançarmos os povos não alcançados. Porque existe, queridos, uma multidão de pessoas que não foram alcançadas. Isto é um chamado atual para a vida da igreja. E olha que não é para PIB em Piabas apenas, é para todas as igrejas batistas no Brasil e no mundo, mas para cada igreja, cada e qualquer denominação, mas em especial para mim e para você, que somos a igreja invisível de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em mim, habita na sua vida. Habita na vida daqueles que reconheceram Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. E como é que Ele habita, pastor? Ele habita através do seu Santo Espírito. Amém? Então há um chamado atual. Após quase 2000 anos, a missão que nós recebemos, ela ainda não foi terminada. A missão do texto, que está no texto que nós lemos, da grande comissão de Mateus 28, 18 ao 20, ainda não foi terminada. E olha que Jesus está às portas. O Senhor está às portas. Mas existem mais de 7.000 povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Daí a gente tira a importância que nós, como igreja, nós temos. Desde quando nós nos batizamos, desde quando nós entendemos a mensagem do Evangelho e começamos a viver o reino de Deus, nós não podemos esquecer desse chamado que é atual. Nós fomos comissionados a ir por todo o mundo a pregar o Evangelho. Aí talvez a gente não tenha condições de ir, a gente se sinta incapaz de ir, mas nós podemos enviar, nós podemos orar, nós podemos contribuir com aqueles que já estão lá nos campos missionários. Essa é uma realidade. Mais de 7.000 povos que não conhecem o Evangelho, ainda por isso não foram ainda alcançados, e estão indo para o inferno. Essa é a realidade. Nós não há tempo mais de se enganar. Deus me deu uma canção que chama-se A Nova Vida. Agora eu tenho vida
Agora eu tenho muita paz, o meu coração já se encontrou, agora eu estou feliz. Aí tem um trechinho que diz, eu não lembro bem agora, nunca mais cantei essa canção. Você não mais precisa brincar de se enganar. E fala que você basta dar lugar à nova vida. As pessoas precisam ouvir o Evangelho e deixarem de se enganar, porque só existe uma realidade, só existe uma verdade. É Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tem mais de 7.000 pessoas, povos, pessoas não, povos, que não conhecem essa verdade. Mas o que é a missão? A missão, ela não é apenas evangelizar, mas é fazer discípulos. O texto nos diz, o Senhor Jesus nos diz, é fazer discípulos de todas as nações, é batizá-los, é ensiná-los a guardar a sã doutrina. Fazer discípulo é isso, não basta apenas evangelizar, mas as pessoas precisam ser ensinadas e precisam ser discipuladas, ensinadas a guardar. Nós precisamos, primeiro, dar exemplo, guardar a sã doutrina. A sã doutrina está aqui, é a palavra de Deus, é a sã doutrina. Quer você acredite, quer você não acredite, o problema é seu. Esta é a palavra de Deus. Nós, como batistas brasileiros, cremos que a Bíblia ela não contém, ela é a palavra de Deus, e nela não há errância, não há erros. Para nós ela é inerrante, ela traz histórias e maus exemplos de pessoas que, por não seguirem ela mesma, a palavra de Deus, se desviaram do caminho, se desviaram da vontade de Deus e se perderam. Ora, todos que se desviam da vontade de Deus se perdem. É por isso que o mundo está perdido, porque um se desviou lá no começo. Quem foi que se desviou no começo? Adão. Primeiro foi Eva, né? Se desviou. Por que se desviaram? Porque ouviram a voz de outro. Nós podemos até ouvir a voz de outros, nós não podemos nem devemos obedecê-la. Nós devemos obedecer a voz de Deus. E a voz de Deus está aqui, ó. Essa é a voz de Deus. A palavra de Deus é a sua voz. Mas qual o papel da igreja? O papel da igreja é a obra. Preste atenção nisso. A obra é de Deus. E a missão é da igreja. Vou repetir. A obra é de Deus. Agora a missão, a obra redentora é de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A obra redentora, a obra salvífica é de Deus. Ele já cumpriu na pessoa do seu filho na cruz do Calvário. Agora, a missão de evangelizar, e não apenas de evangelizar, mas de fazer discípulos de Jesus, aí, essa missão é nossa. Essa é a missão da igreja, ir por todo mundo. Deus tem a sua igreja, escute bem isso, no nome de Jesus. Deixe de vacilar. Busque se aprofundar mais. Busque crescer espiritualmente.
Nós somos ensinados todas as quartas, todos os domingos aqui, quartas à noite, domingo pela manhã, domingo à noite, daqui desse púlpito sai a palavra de Deus. Nós somos ensinados, porque eu estou inserido. Eu não sou perfeito, eu sou o pastor da igreja, tão somente pela graça e misericórdia do Senhor. Nós somos a igreja, nós somos ensinados, e nós aprendemos que Deus tem a sua igreja para realizar a sua obra na face dessa terra. Deus conta comigo. Olha para a pessoa que está do teu lado, diz para ela: olha, Deus conta contigo. Deus conta contigo. Deus conta contigo para fazer a sua obra na face dessa terra. Irmãos, ninguém vai ouvir a palavra de Deus se não for através da igreja. Os grandes sábios e filósofos gregos, os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, foram homens extremamente, estou estudando sobre eles na faculdade, na filosofia geral, extremamente inteligentes. Mas sábio é aquele que ouve esta palavra, aleluia, crê nela e a ela se entrega. Sábio é aquele que teme a Deus, porque esses homens passaram, na verdade, não existe nem certeza. Temos aqui a psicóloga, uma mulher que estuda, que lê, sabe muito bem do que eu estou falando. Mas nós não temos, por não ter nem certeza de que Sócrates existiu. Aliás, Sócrates, pasmem, ele não escreveu nada, né, Michele? Já foi Platão, que já escreveu alguma coisa sobre ele, e Aristóteles também. E existe mais a evidência de que Jesus existiu, muito obrigado, que o próprio Sócrates e Platão. Então, a missão da igreja é essa, é realizar a obra de Deus. Esse é o nosso papel na face da terra. Através de quê? Da missão que nos foi dada. Qual foi a missão? Ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizar, ensinar os discípulos, fazer discípulos e ensiná-los a guardar, guarde a palavra de Deus no seu coração. Amém? Esse é o papel da igreja. Mas qual o fundamento bíblico para a plantação de igrejas, para plantarmos igreja? É a missão que Deus nos deu, porque a missão é dele, como nós já falamos. Escuta isso aqui: Deus busca os perdidos. Amém? Deus busca os perdidos, porque os salvos já estão salvos. Estão salvos porque creram nessa palavra. Quem é salvo hoje já foi perdido um dia. Olha o que diz a parábola mesmo da ovelha perdida. Lucas 15, 3 ao 7 vai nos dizer: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheia de alegria, cheia de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo, maior alegria no céu,
por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nós estamos aqui guardados, a igreja está salva, mas não é porque está salva, vai ficar ali egoísta, dentro das quatro paredes. Não, precisa sair, precisa lembrar que existem ovelhas perdidas, que precisam ser resgatadas. Há alegria no céu, assim como o pastor tem a alegria de encontrar a sua ovelha perdida, faz uma festa. Como é jubiloso para um pastor ver uma ovelha que se desgarrou e voltou para o rebanho, foi achada, foi resgatada, trazida de volta. Uma alegria muito grande. E o texto nos diz, o Senhor Jesus nos diz nessa parábola que da mesma forma, queridos, há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Mas o fundamento também bíblico para plantar igreja é o poder do Espírito Santo. A igreja só pode ser plantada por aqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro deles. A igreja só pode cumprir a missão, só pode completar essa missão, só pode fazer parte dessa grande comissão se dentro dela está o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito quem capacita, é o Espírito que orienta. Ele capacita, ele orienta e ele concretiza a obra missionária. Vou repetir, é o Espírito Santo que capacita você, capacita a mim, nos orienta e concretiza a obra missionária na vida da igreja. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, nós que temos o Espírito de Deus dentro da gente, não temos desculpa para dizer que não temos capacidade. Eu tenho dito às vezes aqui que eu não me sinto capaz, nunca me senti de ser um pastor, mas eu nunca me acovardei de fazer o que Deus sempre me mandou fazer. Amém? Não fui para o seminário querendo ser um pastor. Fui para o seminário para adquirir conhecimento. Já pregava como Edinaldo e tudo. Quer dizer, como ele não, né? Muito abaixo disso. Mas pregava e quis adquirir conhecimento. E fui para o seminário e quando terminou o curso, eu recebi o chamado. E o chamado foi para aqui. Foi para aqui. Profecia de minha finada mamãe, saudosa mamãe. Profecia. Profecia, os irmãos já conhecem aqui, os mais antigos. Não é à toa que ainda estou aqui. Vão fazer 20 anos. Isso é história, isso é raiz de quem permite que o Espírito Santo dirija a sua vida.
Permita que o Espírito Santo dirija a sua vida, lhe capacite, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E aconteceu isso no dia de Pentecostes. Mas não espere mais essa descida de uma pomba sobre a cabeça de vocês. Não espere ouvir um vento, um vento impetuoso. Aconteceu aqui, um determinado momento. Agora busque a capacidade em Deus, lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, se comprometendo com as Escrituras, clamando ao Senhor a unção sobre a sua vida, os dons do Espírito, os dons que vão te ajudar, te capacitar a ir e pregar o Evangelho. Olha o que diz João 14, 26. Mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, que vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Não é invenção. A pregação do Evangelho não é invenção. Você não precisa inventar nada, inventar modinha, não. Você precisa aprender o que Jesus ensina na sua palavra e pregar o que ele ensina. Lembra? Guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É só isso. E passar para as pessoas. Isso é o suficiente. E é o Espírito que vai te capacitar, que me capacita. Ele nos ensina. Agora, nós precisamos permitir. Amém ou não? A gente vê nesse exemplo de Atos. O livro de Atos é o manual, escute isso, de crescimento missionário, onde a igreja ela se multiplica através da oração e da pregação com ousadia da palavra de Deus. Uma pessoa, eu estava passando na rua vindo para cá hoje, uma pessoa disse, mora ali pertinho da casa da irmã Leonice, disse: pastor, aquela tua amiga que ia lá para a igreja do Austin aqui, como é o nome? Lucicleide, irmã Lucicleide. Pastor, você precisa pregar mais vezes ali. Vim para aqui, que tem um negócio bem ali pertinho, irmã. Você precisa vir mais vezes. A igreja precisa vir mais vezes, pregar a palavra ali, fazer culto ali, nos domingos pela manhã. É Deus que nos capacita. Essa é a obra da igreja. Então, o livro de Atos é esse manual de crescimento. A gente prega, a gente evangeliza, a gente faz discípulo para que a igreja cresça. Crescimento missionário, onde a igreja ela se multiplica através disso tudo, da oração, da pregação e pregação com ousadia. Seja ousado para falar do amor de Jesus. Segundo, o desafio da plantação no contexto atual. Grandes centros urbanos, até 2050, preste atenção nisso. Até 2050, a maioria da população viverá, queridos, nas cidades, sem ou com essa necessidade ainda de ouvir a palavra de Deus.
Plantar igrejas nos centros urbanos, porque a maioria da população até 2050 vai estar ainda nas cidades. Plantar igrejas nos centros urbanos é um desafio, sabe de quê? De mobilidade, de individualismo e indiferença. Não é fácil, mas é estratégico. Para quê? Para alcançarmos os lares, alcançarmos trabalhos, empresas. Pregando para a igreja. Povos não alcançados, necessidade de ir a vilarejos remotos, e às vezes nós não temos condições, mas temos pessoas que já estão lá, países fechados ao Evangelho. Nós temos muitos missionários. E a contextualização é de plantar igrejas que façam sentido na cultura social. Mas, preste atenção, plantar igrejas que façam sentido na cultura social, mas, na cultura local, sem comprometer a verdade bíblica. Vou repetir. Essa é a contextualização. Plantar igrejas que façam sentido na cultura local, sem comprometer a verdade bíblica. Ou seja, nós não podemos permitir que a verdade bíblica, ao pregarmos, ela seja distorcida, ou distorcermos a verdade das Escrituras para pregar o Evangelho, por causa da cultura local. Porque o pessoal daquela localidade pensa assim, pensa assado, não importa. O que importa é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia ensina. E nós precisamos nos esforçar para podermos, de alguma forma, guardar os ensinamentos das Escrituras. Terceiro, 4 pilares para completar a missão: plantação de igrejas. E aqui vem da Junta de Missões Mundiais. Primeiro, orar. A oração sempre está em primeiro lugar em toda e qualquer missão. Amém ou não? A oração é a base, porque a igreja primitiva, ela orava pela abertura de portas, e orava com ousadia, e Deus ouvia. Segundo, mobilização. É preciso se mobilizar, engajar toda a igreja na plantação, mas a igreja precisa despertar para isso. A gente mobiliza, tenta engajar a igreja, mas a igreja continua inerte, ou quer continuar vivendo uma teimosia espiritual, que faz com que ela encalhe. E não é trabalho só meu, do pastor, é de todos nós. Você está entendendo? Amém ou não? Terceiro, ofertar. Ofertar. Sustentar os missionários com um plano cooperativo e ofertas missionárias. E nós aqui fazemos isso. Nossa igreja, ela não deixa de desenvolver o plano cooperativo. O plano cooperativo é o dízimo dos dízimos. E quando você deixa de dizimar, deixa de ofertar, então a obra missionária também sofre. Amém ou não?
Sofre. E já está falando, a palavra já por si só já diz, ofertar. Mas não é só nas finanças, não é só mexer no bolso, mas também é no tempo, é na dedicação, é na preparação, é na oração, é na busca, é no estudo, também. Quarto lugar, enviar vocacionados para os campos, prontos para plantar e fazer discípulos. A Junta de Missões Mundiais, irmãos, tem projetos onde jovens como Darson, Kailane, Júnior, Elaine, né, e tantos outros, a Josilene também, que são os mais novos aqui, eu acho, para investir na vida deles, que a igreja pode enviar. Assim a igreja veja, sinta, e o Espírito Santo revele que jovens, que homens, mulheres, adultos também, sejam vocacionados para ir ao campo missionário. Estou falando para a Sofia que se eu pudesse agora, em setembro, eu iria para a África. Vai ter uma viagem missionária da Junta de Missões Mundiais, não sei ainda o valor, mas não é uma viagem de turismo, é uma viagem voluntária, uma viagem missionária, onde eu iria arcar com o meu bolso mesmo, do meu bolso, pagar um valor, sei lá, talvez 5, 6 mil reais, e participar, passar 15 dias lá, num campo missionário, lá na África. Eu gostaria muito. E sabe, ainda está um pouquinho longe, Deus não me dê essa graça. Para Deus tudo é possível. Amém? E quarto e último lugar, a necessidade de igrejas multiplicadoras. Então, a plantação de igrejas, escute bem, deve ser vista como uma visão de multiplicação. Irmãos, estava conversando com Sofia. Eu falei hoje de manhã no culto, em oração, Senhor, será que estamos fazendo alguma coisa errada? O que é que está errado? Nos mostra, para que a gente conserte, para que a gente possa viver essa realidade de uma visão multiplicadora. Para vermos a nossa congregação ali crescer, para vermos esta obra aqui crescer. Isso me incomoda, irmãos. Mas nós temos que orar, temos que buscar o Senhor e saber se nós estamos errando, se estamos errando, onde estamos errando, para que a gente venha nos consertarmos e vivermos a realidade de uma igreja multiplicadora. E olha bem, uma visão multiplicadora, não apenas de adicionar, de adição, mas multiplicação. Ensinar os novos convertidos a guardar essa doutrina, formando uma base sólida. Por isso, como é importante, nós temos novos convertidos aqui, a guardar, eles principalmente. Mas será que nós estamos também guardando a sã doutrina? Irmãos, nós não somos do mundo, nós vivemos nele. E a Bíblia, ela é a sã doutrina. Os ensinos de Jesus é a palavra de Deus, é a sã doutrina para o cristão. E nós precisamos estar preparados. Quero convidar você a ficar de pé. O vídeo está pronto aí? E vou concluir esses 3 pontos aqui. Fidelidade à grande comissão. Seja fiel. Nós, como igreja, precisamos ser fiéis à grande comissão, a essa palavra que Jesus nos deu lá em Mateus.
Plantar igrejas, escute bem isso no nome de Jesus, é questão de fidelidade ao mandado de Jesus. Vou repetir. Plantar igrejas é uma questão de fidelidade ao mandato de Jesus. Segundo, o tempo não é para amanhã, nem depois de amanhã, é para agora. O tempo é agora. A missão deve ser completada com os recursos disponíveis. E nós temos tecnologia, nós temos. Limitada sim, mas temos. Quantos aqui já assistiu depois do culto? Já assistiu em casa o culto e deu um like? São poucos, né? Pouquíssimos. Mas dê um like. Só o fato de você dar um like, você sabe, quando você dá um like, aí o YouTube, né, entende que o vídeo é, como é que eles dizem? É relevante. Agora você, no vídeo da sua igreja, uma pregação como essa, ou minha, do Edinal, qualquer outro, você assiste, não tem a coragem de chegar num tempinho assim e rever a pregação, e nem dá um like. Dê pelo menos um like. Agora não um joinha, viu? Não dê uma negativa, né? Que aí já era, né? Então, a missão deve ser completada com os recursos disponíveis, e nós temos, das nossas limitações, mas temos tecnologia, inteligência artificial. Sabe mexer bem com a inteligência artificial? Mexa para cumprir o ID, para fazer missão, para completar a missão. Amém? E a urgência do retorno de Jesus. Isso aqui é a maior necessidade. Jesus está voltando. Essa é a maior urgência, é o retorno de Jesus. Por último, nós somos chamados à ação. Vamos, então, o Senhor nos convoca nessa noite para abraçarmos o desafio de plantar novas igrejas em nosso bairro, no nosso Brasil e até nos confins da terra. Amém? Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, que grande desafio nós temos como igreja. Completar a missão na plantação de novas igrejas. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, nos capacite. Que o Senhor nos mostre as estratégias, os caminhos, as direções. Levanta homens, levanta mulheres, levanta pessoas inteligentes que possam abençoar a tua igreja, pessoas que possam investir nas finanças, investir na tecnologia, investir em tudo que for preciso para que esta igreja também possa completar a missão plantando igrejas. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Poder sentar, nós vamos aí assistir um vídeo, né? Agora, assistir um vídeo. Você vai colocar lá direto na live, né? Deixa eu aumentar o som aqui.